capítulo 13, versículo 24 a 30 e 36 a 43. São Mateus 13. Vamos ler. Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também. Acho que tem que trocar isso. Os servos, versículo 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Oremos mais uma vez a Deus. Pai, estamos aqui na tua presença e nós queremos te ouvir. Queremos, ó Senhor amado, que a tua graça repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos e de cada uma das tuas filhas, para que todos possamos sair daqui abençoados, cheios da tua graça, renovados diante de ti, felizes e alegres, certos, ó Senhor amado, que nós nos encontraremos contigo e contigo estaremos por toda a eternidade. Jesus, ensina-nos algo mais nesta noite. Orienta-nos, dá-nos, ó Deus, a tua direção e a tua orientação. Tu, ó grande Espírito Santo, que convences do pecado, da justiça e do juízo, eu te rogo que assim o faças na vida de todos que estamos aqui. Senhor, que a tua glória seja manifesta, que o teu poder seja notório. Ó Jesus bendito, para que todos nós saiamos hoje da tua casa, cheios da tua graça e da tua bênção, para a glória do teu nome. Te pedimos isto, Jesus, em teu nome e para a tua glória. E todos digam amém.
Você está ao lado de pessoas que estão à tua direita, à tua esquerda, que estão atrás e que estão na tua frente. Você sabe o que eles pensam? Talvez nem você saiba o que está pensando. Não é isso? Mas Deus conhece o pensamento de cada um de nós. Espero que Deus fale conosco. Então, seu celular, bota lá no silencioso. Alguns usam o celular fingindo que estão lendo a Bíblia, mas estão passando mensagem. Se você está fazendo isso aqui, você está fora da presença de Deus. Nós queremos que Deus fale aos nossos corações. Amém? Estamos aqui e Deus vai nos abençoar. Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, lançando sementes no nosso evento que temos aí, diante de nós, durante esses próximos meses, e muitos de vocês já estão orando, já estão buscando, mas eu gostaria de saber, quantos aqui não é para distribuir nada agora, mas quantos durante esse tempo, ou seja, de domingo passado até ontem, já receberam seu folder, já levaram? Levante a sua mão, quem já recebeu? Muito bem. Quem não recebeu ainda, levante a sua mão. Muito bem, depois vocês vão ter isso aqui na sua mão. Mas, buscando de Deus direção e orientação, lançando sementes. Nós estamos lançando sementes. Deus tem algo especial para a minha e para a sua vida. E nesse lançamento que temos aqui, mas também o que eu quero falar é exatamente isso na santa e bendita palavra de Deus. Depois vocês vão assistir rapidamente um vídeo que o Silas gravou, mas o que eu quero mencionar, que dos 4 pontos que nós temos e que estamos buscando em Deus, a primeira parte, lançando, semeando em oração, Jesus Cristo fez exatamente isto. E ele orou, durante 40 dias estava em jejum, porque quando ele veio até o Rio Jordão e ali foi batizado nas águas, dia 29 deste mês, o último domingo do mês, temos batismo de manhã, à tarde e à noite. Prepare-se, você que ainda não desceu as águas do batismo. Mas eu preciso ser batizado? Bem, se Jesus nos deu a lição, nos informou, nos orientou, e ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que aprender com Jesus. Aí eu preciso fazer o que ele tem determinado, porque ele mesmo disse, ide, ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordem dada por Jesus. Mas Jesus, após ser batizado, ele foi para o deserto. Ficou lá 40 dias. Oração, jejum, jejum, oração. E quando semeamos em oração, nós alcançamos a vitória. Porque pela fé nós estamos olhando lá na frente e já estamos vendo a nossa vitória. Então, na oração, quando falamos em palavras abençoadoras, Jesus fez isso, escolheu seus discípulos, os abençoou de uma maneira muito especial, demonstrou atitudes de amor para que pudesse haver a colheita. E é dessa colheita que eu vou falar aqui mais. E quando nós cantamos nesta noite que Jesus é o Rei inabalável, que não tem ninguém que possa derrotá-lo. Nabucodonosor já disse isso, Dario já falou isso, lá homens, inclusive, que nem tinham nada com Deus, mas que alcançaram também o favor quando creram na sua palavra. Pois bem, Jesus Cristo está realmente voltando. Está realmente voltando. Agora, eu e você estamos preparados para esta volta? Pois bem, nós acabamos de ler aqui esses 2 trechos da palavra de Deus, quando Jesus fala sobre o joio.
e o trigo. Nessa parábola, e depois tem a explicação da segunda parte, que nós acabamos de ler juntos, por que Jesus falou por parábolas? Não podia ter usado uma outra estratégia, uma outra forma? Não deu para usar o celular, porque não tinha, nem tablet, nem coisa nenhuma. Mas ele falou por parábolas. Eu coloquei aqui porque a parábola é mais fácil de entender. Tem menos dificuldade nas comparações que são feitas. Jesus ensinava princípios morais, utilizando ilustrações simples de objetos corriqueiros e familiares. Coisa que às vezes a gente não faz. Não observa isto. Então, esses princípios que Jesus usava, corriqueiros, familiares como camponeses, pescadores, mercadores e todos os demais. Cada mensagem que se vê de Jesus, onde ele estava, ele usava exatamente aquele local, aquelas coisas que ali estavam sendo feitas, para que as pessoas pudessem entender. E aí ele coloca as parábolas dizendo o reino dos céus é semelhante. Mateus apresenta como o reino dos céus, os outros apresentam como o reino de Deus. Então, encontramos isso aqui ao mesmo tempo. O significado mais profundo das parábolas, que tinha algumas, que os próprios discípulos pediam para Jesus depois, explica-nos. E aqui eles estão pedindo uma explicação. Quando Jesus falou do joio, e ao que parece é que eles não entenderam muito bem, mas as parábolas de Jesus estavam aí. Agora, quem não entende? Aqueles que se opõem à palavra de Deus não vão entender nunca, porque se eu estou fazendo alguma coisa, procurando alguma coisa para contradizer o que a Bíblia diz, eu nunca vou entender nada. Primeiro porque a minha mente está cegada por Satanás. O diabo é quem está colocando as coisas para impedir de que você seja abençoado. Então, aí nós precisamos ter esse cuidado. E se não estivermos sintonizados com a mensagem da palavra de Deus, claro que nós não vamos entender. Então, eu e você precisamos disso. Jesus muitas vezes usou parábolas ao falar a grandes multidões, mas também a pequenos grupos. E aqui o que nós encontramos? Jesus está falando com a multidão. Mas, depois de terminar isto, ele agora reúne os seus discípulos, um grupo pequeno. E uma coisa é certa, eu estou pregando agora, você não tem como chegar aqui e dizer, pastor, isso aqui, como é que é? Aquilo lá, como é que vai ser? Você não tem essa oportunidade e nem temos tempo para isso. Mas num grupo pequeno se pode discutir, você pode compartilhar, você pode perguntar. Então, Jesus fez as duas coisas. E que muitas vezes nós podemos pensar assim, só onde tem uma grande multidão, aí está tudo bem. Não, Jesus está onde tem uma grande multidão. O que é uma equipe, um grupo? Quantas pessoas precisa para ter um grupo? 2. É isso que Jesus disse, se 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estou aí no meio deles. Ele não disse estarei, ele disse estou. Ele falou no presente. Então, eu e você temos essa graça. A multidão ouviu Jesus e depois, os discípulos em particular, também ouviram Jesus Cristo. E você veja o seguinte, que em Marcos, capítulo 4, verso 33 e 34, diz-nos o seguinte, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. No templo, nos grupos, lá estava Jesus explicando. Que muitas vezes nós não queremos explicar, e outras vezes nós não queremos ouvir explicações. No entanto, quando se fala da palavra de Deus, eu e você temos essa necessidade. Essa necessidade. Então,
Jesus está falando aqui do joio, daquilo que é semeado, a sua palavra, lançando sementes, semente de oração, de palavras abençoadoras, de atitudes de amor e de acolhimento daqueles que estão lá. Porque quando colocamos esses 4 pontos aqui, lembramos daquilo que Jesus está dizendo aqui. Aí, eu entendo, e você também com certeza, que o evangelismo precisa ser feito em todos os lugares. Eu coloquei aqui local, estadual, nacional e mundial. Também colocando esses 4 pontos que está em Atos capítulo 1, versículo 8. O que Jesus disse? Vocês vão receber a virtude, o poder, a unção do Espírito Santo. Quando cantamos aí, Espírito Santo vem, vem. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos inspira, que revela a vontade do Pai. É o Espírito Santo que nos dá vida, que nos dá vigor. É a virtude do Espírito Santo que, ao se manifestar, as pessoas são curadas. E em Lucas capítulo 5, a palavra é clara, quando Jesus cura o paralítico, que foi descido pelo telhado na presença dele, a Bíblia diz assim, a virtude do Espírito Santo estava com ele para curar. Então eu e você precisamos desse Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é apenas uma sociedade qualquer. Um grupo que se reúne e que não acontece nada. Então eu e você precisamos do Espírito Santo. Ele precisa estar agindo na nossa vida. Então, o evangelismo precisa acontecer no local. Que local? Você pode escolher. Em primeiro lugar, eu entendo que a minha casa, a sua família, você que já pegou seu folder, já está orando por alguém, mas e você que não fez nada até agora? É hora de a gente pensar. Local, a nossa família, ela precisa saber quem é o Senhor Jesus Cristo, esse Rei inabalável. Jesus, que tem esse nome incomparável. E o salmista diz no capítulo 138, verso 2, que o nome de Jesus, o nome do Senhor nosso Deus, e a sua palavra estão acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então não temos como escapar. Quando falamos aqui no estadual, no nacional, no mundial, pensemos aqui, local, a nossa casa, nossa família, é onde nós devemos começar. A nossa cidade, o nosso bairro. Aí nós vamos para o nosso estado, para o nosso Brasil e até os confins da terra. É isso que Jesus ordenou. Se não entrarmos na sua obediência, não temos como alcançar a vitória. O campo é o mundo. E é isso que Jesus disse aqui, tanto no versículo 27, como também está dizendo aqui do versículo 36 a 41, deixando claro isso aqui, o campo é o mundo. Quando eu penso nisso aqui, o campo pode ser ou não ser fértil. Pode ser ou pode não ser. Você tem lugares que você planta e dá, e tem outros lugares que dá menos. Eu até mencionei hoje de manhã, o João Figueiredo que dizia, plantando dá. Se eu não plantar a semente que Jesus colocou em nossas mãos, que é a sua palavra, nós não vamos ter resultado nenhum. Nenhum. Eu não posso esperar uma coisa, se eu não plantei, se eu não semeei, se eu não fiz nada. Se eu não fiz nada, meu irmão, minha irmã, a salvação é de graça, mas custa caro. Tem coisas que eu e você temos que fazer para alcançar essa vitória. Então, o campo pode ser devastado pela seca. Eu coloquei aqui como seca, como necessidades que nós muitas vezes temos. E nós ficamos diante das necessidades, daqueles problemas graves, espirituais, muitas vezes físicos, doença,
problemas financeiros, enfim, aquilo que aflige a sua vida, e de repente você fica numa situação que você não produz absolutamente nada. Por quê? Está devastado, está um deserto. No entanto, não esqueça que Deus faz do deserto uma floresta, Ele faz das terras secas mananciais de águas. Então, para Deus não existe nenhum problema, não tem deserto para Jesus. Ah, estou no meu deserto. Não sei que deserto é o teu. Mas em qualquer tipo de deserto, Deus abre rios. O povo de Israel não entrou no deserto. Deus não supriu-os com água e água em abundância. Por que Deus não pode fazer isso na sua vida? Qual seria a diferença? Então, eu e você precisamos entender isso aqui. Você está doente, dizendo assim, estou morrendo. Pois bem, Jesus está aqui para te curar, para que você saia, volte para casa curado, libertado. Hoje de manhã, tinha uma senhora que chegou aqui para mim e disse, pastor, eu vim, a minha cabeça estava arrebentando de dor. Naquele momento da oração, acabou, estou voltando para casa feliz, curada, libertada. Por quê? Jesus vai abençoar a sua vida. Seu problema... Alguém pedindo, aí tem o testemunho da Joyce e Ademir, quando eles colocaram diante de Deus o nome da Lídia em oração, em busca de um emprego. E Deus imediatamente estendeu as mãos e concedeu. Para Jesus não tem crise. O Brasil pode estar em crise, mas quem está com Jesus não tem crise. Porque Deus supre todas as necessidades. A corrupção, outros oponentes espirituais que se manifestam. Mas em qualquer circunstância, meu irmão, minha irmã, o campo é o mundo. E ele precisa ser conhecedor daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez. Eu e você precisamos levantar os nossos olhos. É isso que Jesus disse em São João, capítulo 4, versos 35 a 37. Diz assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alguém se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Meu irmão, minha irmã, semear. Alguém vai colher. Só que essa colheita está diante do Senhor. Eu mencionei hoje pela manhã. Se eu não semear, se você não semear, nada vai acontecer. Mas a ordem dada pelo Senhor Jesus é isso mesmo, o campo está aí para ser semeado. E quando eu mencionei, numa certa manhã, aqui na primeira igreja, culto de missões, era o 3º domingo, e eu sempre digo, 3º domingo eu não tomo café em casa, eu não almoço em casa, eu não lancho em casa, e eu faço aqui, porque... aquilo que eu como e pago, isso aqui está trazendo algum benefício, porque alguém vai ser abençoado, não só eu, mas alguém vai ser abençoado. Eu, naquela manhã, olhei as mesas e vi um casal mais um moço assentados, vi que eram estranhos, e eu pensei, vou lá tomar café com eles. No chegar, aquelas pessoas, aquele senhor olhou para mim e tal, disse, o senhor é o pastor Eduardo? Sim. O senhor é meu avô na fé. Digo, como? Eu nunca te vi na vida, não sei nem de onde você é, de onde você veio, mas afinal de contas, e a verdade, meu irmão, minha irmã, ele é o nosso vice-presidente da nossa igreja em Angola. Ele chega aqui, e diz, como é que eu posso ser avô dele? Está lá no outro continente, outro país. Mas, meu irmão, minha irmã, se você está semeando, você vai ter surpresas tremendas na sua vida que jamais você imaginou. Mas se você não está semeando nada, você não vai colher nada.
E o que aconteceu? Só que eu descobri que eu não era avô, era bisavô. Por quê? Quem o ganhou para Cristo? Foi ganho por um outro moço, um jovem aqui da primeira igreja, que eu havia ganho para Cristo visitando o avô dele, que estava com câncer em fase terminal, e eram pessoas que não conheciam a Jesus, a família toda, inclusive os seus pais, como ele é missionário hoje, mas seus pais se tornaram pastores, o pastor Arival já é falecido, e eles, ao chegar lá, ele ouviu a mensagem, ele veio para Cristo, e esse moço fez um trabalho na faculdade, fazendo um grupo pequeno, evangelizando. E ele ganhou o Marcos, que alguns de vocês chegaram a conhecer e até lembram da história. E esse Marcos aceitou a Cristo, frequentou a igreja aqui, trabalhou conosco e se tornou missionário em Angola. Ele morreu lá, num acidente, mas ele foi lá. Esse Marcos é quem ganhou esse irmão. Aí era meu bisneto. Jesus fez uma coisa, quando é que eu podia imaginar isso aqui? Tem coisas que você já fez e você só vai saber daquilo lá na glória com Jesus Cristo. Como a eternidade não tem fim, vai ter muito tempo para conversar sobre essas coisas, né? Jesus estendeu as suas mãos e Ele quer fazer de você um instrumento. O campo está diante de nós. Agora, também nós precisamos escutar a voz de Cristo. E quando estávamos cantando aqui, uma das frases do hino, você disse, eu quero ouvir o quê? A voz do Senhor. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim? A pergunta para mim é, você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? É que às vezes a gente quer ouvir sim, aquilo que nós gostamos. O que não for do meu agrado, isso eu não quero saber. A palavra de Deus está aí. Ela é uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. Quando ela diz, e Isaías diz claramente que a palavra de Deus não vai voltar vazia, ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer as 2 partes. Aquela que nós não gostamos e aquela que nós gostamos. Aquela que nós achamos que não precisa, mas se ela diz que é, então é. Nós não temos como escapar. Então nós precisamos aprender a escutar a voz de Cristo. Para isso você vai ler em sua casa Mateus 13 e até o versículo 23, você vai aprender aqui alguma coisa, prestando atenção que você e eu precisamos escutar a voz de Cristo. No versículo 31 a 35, eu e você precisamos entender a amplitude da expansão do reino de Deus. Do reino de Deus. E aí, você tem a parábola da semente da mostarda e também da massa. Semente da mostarda. Ainda que a menor da hortaliça. No entanto, ainda que seja tão pequena, mas é tão significante. E quando eu pensei nisso aqui, pensei na nossa igreja. Aí passam umas 7.000 pessoas por semana na igreja. Bem, é um grande número. Diante desse mundo, é menos do que uma semente de mostarda, gente. No entanto, nós podemos alcançar exatamente o que está aqui. No versículo 31 a 35, mas eu quero ler o 32. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então não é, eu não posso fazer nada, o que eu faço é insignificante, não importa. É no reino de Deus, é reino de Deus, plantamos a semente,
com certeza a árvore vai crescer e se torna uma grande árvore. Aí quando fala das aves que vêm de todos os lugares, e a nossa igreja tem essa característica, Deus nos deu isso aqui, e Ele não deu para mim, Ele deu para a igreja. Não tem nada meu, não tem nada teu, é do Senhor. É do Senhor. O mundo precisa ser alcançado. E de todos os lugares, as aves têm que chegar aqui. Isso me faz lembrar de uma visão do pastor André. Jesus aqui foi na casa de Pedro e André, mas não é o André daqui. Né? E quando, num dos momentos em que nós tivemos aqui uma conferência de missões, e ele tinha uma visão de Deus, vindo pessoas com vasilhas diferentes, de países, de nações diferentes, vindo buscar aqui água, comida, alimento, e é isso que Jesus quer que essa igreja faça. Só que isso não vai acontecer só comigo, só com o pastor Maurício, o Josmar, o Arlindo, o Silvio, a Dulcélia e a Dani, peguei esse lado aqui, né? Mas tem aqui o Isaac, com certeza, Deus vai usá-lo também, em muitos lugares. Nós temos aí, gente, alguma coisa que Deus tem colocado. O mundo precisa ser evangelizado. Então, essa amplitude, essa expansão do reino de Deus, e eu e você precisamos ter entendimento. Isso aqui é a massa que leveda o pão. Está lá. Você fez a massa, vocês que sabem fazer pão, não é isso? Eu até hoje pela manhã dizia, eu sabia fazer. Hoje, com certeza, não ia conseguir. Mas, como a minha mãe tinha ficado doente, eu aprendi a fazer tudo em casa. Então eu sabia fazer. Sabia quanto tinha que botar de fermento. Hoje eu não sei. Pode ser que eu punha muito pouco ou ia pôr demais. Mas a massa é levedada pelo fermento. E Jesus disse, o reino de Deus tem que ser isso. Eu e você não podemos ficar aqui engessados, parados, secos, sem vida. Não. Por isso o Espírito Santo vem, invade a minha vida. Porque é o seu poder que vai nos dar a grande vitória. Outra coisa, do versículo 44 até o 46, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço da aquisição no reino de Deus. Estamos dispostos a pagar preço, investir no reino de Deus. Quando falamos aqui de 44, 46, veja o seguinte, o 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vendeu tudo. O que é que nós temos deixado por amor a Jesus? O que é que você tem renunciado por amor ao reino de Deus? Qual é o teu investimento no reino de Deus? Eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Dinheiro é apenas uma parte. O meu tempo, a minha vida. Se nós não renunciarmos a algumas coisas que são aprazíveis para a nossa vida, que fazem bem para a nossa vida, mas não é por isso. Eu e você precisamos fazer algo mais. E se estamos dispostos a pagar esse preço da aquisição, claro que Deus vai nos abençoar, eu não tenho a menor dúvida. Então, lançando a semente da oração, você vai colocar na presença de Deus pessoas que você quer que sejam salvas, porque quantos na tua família estão lá com problemas sérios? Talvez alguém até na prisão, alguém que se envolveu em drogas, está aí hoje preso pelo vício, alguém que está num hospital, alguém que está com a sua vida arruinada, quantos na imoralidade sexual, quantos vivendo todas essas coisas?
Essa gente precisa de alguém que invista tempo de oração para que Deus estenda as suas mãos. Porque quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu acredito que isso é verdade. Isso é verdade. Porque alguém orou por mim, por isso eu estou aqui hoje. Alguém fez alguma coisa por você, por isso você está aqui hoje. Se ninguém tivesse feito nada, e nem eu, nem você estaríamos aqui. E se outros fizeram por nós, por que é que nós não podemos fazer pelos outros? Essa é a nossa missão, de cada um. Porque diante de Deus, todos nós recebemos talentos. Uns recebem mais, outros menos, mas ninguém fica sem receber. E Jesus deixou isso aqui muito claro. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. O de 5 produziu e ganhou mais 5. O de 2 ganhou mais 2. O que recebeu 1, enterrou. Talvez você esteja enterrando o seu talento. Só que veja o fim triste daquele que enterrou o talento. Na hora do acerto de contas, qual foi a palavra? Tirem dele. Deem para aquele que tem 10. E esse vocês jogam nas trevas exteriores. Ele não serve para nada. Você está aqui e você é muito útil no reino de Deus. Você é muito útil no reino de Deus. Agora, a decisão de servir ou deixar de servir ao Senhor está nas tuas mãos. Nós vivemos num mundo cheio de problemas, de dificuldades. E aí você diz assim, muitas vezes, no trabalho onde eu trabalho, só eu sou cristão. É uma coisa terrível aquele ambiente. Se Deus te colocou lá, foi para transformar aquele ambiente. Foi para isso que Deus te mandou lá, que Deus te colocou lá. Eu conheci um irmão e ele fazia o seguinte, não sei se está fazendo até hoje, mas, porque depois ele mudou daqui, mas ele pegou um emprego, ficou lá um ano e pouco, pediu demissão, foi buscar outro emprego, ele queria evangelizar o pessoal lá de dentro. Era a sua maneira de alcançar as pessoas, de investir no reino de Deus. Então, atualmente, nós, os filhos de Deus, os filhos do reino, estamos juntamente com os filhos do mal. Nós estamos vivendo juntos. Lá no seu trabalho, onde você está, tem o macumbeiro, tem o feiticeiro, tem o idólatra, tem o drogado, e etc, etc, etc. Você convive com ele, com ela. Vai ter que sair de lá? Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E enquanto estivermos aqui, estaremos vivendo, convivendo com esse tipo de pessoas. E a semente? A diferença nas condições do terreno, onde nós estamos, o que estamos fazendo, mas o campo continua sendo o mundo. O mundo que precisa ser alcançado, e ele é um só. Não tem dois, é um só. Eu e você precisamos aqui, então, alcançar esse favor. Mas a semente está misturada. Trigo e joio. Não tem só trigo e não tem só joio. Eu coloquei aqui, pensando nisso aqui, aprendemos nessa parábola que Jesus, Cristo, nosso Senhor, Ele age. Ele trabalha, ele não para. E ele mesmo disse lá em João, eu e meu pai trabalhamos até agora. Jesus nunca parou em momento algum. E aí a gente fica cansado, fica pensando, eu tenho que tirar férias, eu tenho que tirar folga. E quantos até, muitas vezes no trabalho de Deus, da igreja, bem, não, eu vou dar um tempo. Vai dar um tempo para quem? Está dando tempo para quem? Eu fiz uma pergunta, dando tempo para quem? Responda para você mesmo. Não, mas eu preciso descansar. Bem, o que eu encontro na Bíblia não é isso aqui. O vosso descanso não é aqui. Não estou dizendo que você não pode descansar. Jesus pegou os seus discípulos um dia e disse assim, vinde à parte e descansai um pouco. Só que tem muita gente que quer trabalhar só um pouco. Não inverta a situação. Descansar um pouco.
Esses dias, conversando com alguém, disse, olha, eu estava comentando o tempo de dormir. Eu nunca fui de dormir muito tempo, porque para mim dormir é perca de tempo. Mas eu durmo para viver, não vivo para dormir. Eu tenho que comer para viver, mas não viver para comer. É que às vezes nós invertemos essas coisas e aí o diabo se aproveita. Mas Jesus Cristo está agindo. No entanto, o diabo trabalha na imitação. O diabo faz coisas que você faz, coisas que Deus tem feito, ele procura imitar, fazer parecido, igual, para confundir. É isto que ele procura fazer. E nessa maneira, eu e você precisamos o quê? Ser cautelosos, para sabermos discernir. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para que nós tenhamos discernimento e saibamos o que e como fazer. Agora, o reino será realizado de forma completa, conclusiva, total, na volta de Jesus Cristo, que é o que nós estamos esperando. Mas até lá, a semente está sendo semeada. Aqui Jesus deixou claro. E a pergunta foi, você não semeou uma boa semente? Como é que tem agora joio no meio do trigo? Bem, quantos conhecem joio? Você que não conhece, deixe-me explicar então rapidamente. Eu conheço bem, trabalhei na lavoura e a gente semeava trigo e no meio do trigo aparecia o joio. Quando ele nasce e no seu crescimento é exatamente o que você e eu lemos aqui na palavra de Deus, nos dois trechos lidos aqui. Ninguém descobre. Se olha, é igualzinho. O joio é igual ao trigo. Verde que nem o trigo, quando tá... Só que tem uma coisa, e aqui está, o texto de Jesus deixou claro isso aqui. Quando vem a espiga, o que acontece? O trigo amadurece, ele vai amarelar, ele vai amadurecer, e o joio permanece vivo, verdinho da silva. E às vezes nós falamos, não, mas esse aqui que é. Espera um pouco, tome cuidado. Então, quando perguntaram ao Senhor da seara, vamos arrancar o joio que está lá? Ele disse, não, que vocês vão arrancar o trigo junto, deixa crescer até o dia da colheita. Até o dia da colheita. Então, no meio do trigal, é muito fácil ver onde está o joio. É muito fácil. Quando está maduro, mas enquanto verde você não descobre, ou tem muita dificuldade em poder descobrir isso aqui. O inimigo imita. O inimigo, o nosso adversário, o arqui-inimigo de Deus, ele procura fazer coisas para te confundir, para me confundir, para nos confundir. Aí a razão de termos cautela, de pedirmos que o Espírito Santo fale conosco. Aí nós temos a necessidade dessa busca do Espírito Santo. Porque a eliminação final do joio plantado pelo adversário e a eliminação final daqueles que estavam misturados com os do reino vai acontecer e não sou eu que vou separar, não é você que vai fazer isso. E aí, veja bem o que é que nós acabamos de ler, então, aqui, o versículo 47 até o 50, diz assim o texto: reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente.
onde haverá choro e ranger de dentes. Os anjos virão e vão fazer essa separação. Não sou eu, não é você, mas é isso que vai acontecer. O que nós lemos aqui no versículo 30, quando Jesus fala que eles virão, e eles primeiro vão colher aquele que é o joio, amarrar e lançar no fogo. E que Marcos diz que o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. É para lá que vão essas pessoas. Aí nós teremos esse momento conclusivo. Então o que experimentamos agora, meu irmão, minha irmã, é em parte, mas depois será totalmente manifesto esse poder de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos semeando. Joio ou trigo? Joio ou trigo? Meu irmão, minha irmã, veja bem. Aqui a palavra de Deus está muito clara. E as duas sementes coexistem. Aqui nós encontramos exatamente isso aqui. No entanto, Jesus está aqui conosco. E quando se fala de joio, o trigo e o joio estão coexistindo juntos, pois sempre haverá incrédulos, sempre teremos os desonestos, sempre teremos os enganadores, sempre teremos aquelas pessoas más, mas também sempre teremos as pessoas boas. Jesus tinha 12 discípulos e um era ladrão, traidor, nunca chamou Jesus de Senhor, porque nunca o reconheceu como tal, mas sim, chamava ele de mestre, e o que ele fez? Vendeu o seu mestre. Então, quando olhamos para essas coisas, e essa eliminação que vai de fato acontecer, então, estes desonestos, enganadores, toda essa laia de coisa aqui, vai tudo para o inferno, gente. E não adianta querer dizer assim, ó, mas fez uma coisa boa lá. Fez. Mas Ezequiel diz claramente, no capítulo 18, claramente, que quando nós fazemos as coisas boas, mas ao errarmos, ao fazermos as ruins, aquelas são esquecidas. Como também, de fato, havendo arrependimento diante de Deus e fazendo as coisas certas, as ruins também serão apagadas com o sangue bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu e você estamos aqui diante desse Deus vivo e poderoso. Então, aquele dia está chegando. O rei inabalável está chegando. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. Então, nós estamos experimentando hoje em parte, mas vamos ter a graça divina na eternidade, onde vamos morar eternamente com Jesus, que não tem comparação a vida daqui com a vida celestial que vamos ter. Mas precisamos lutar para chegar lá e precisamos investir para que outros estejam conosco. Eu não quero ir sozinho para o céu. Você quer ir sozinho? Você quer ir sozinho? O que você ia fazer sozinho naquele céuzão grande lá, hein? Seria uma coisa terrível. Nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar. E nós vamos subir com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, diz assim, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. E aí? Quando eu mencionei agora, nós experimentamos em parte. Capítulo 13, versos 9 e 10, da primeira carta aos Coríntios, diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí o que está em Apocalipse 11, 15, o reino do mundo
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Para sempre. Nos cânticos que nós cantamos também, a outra frase falando de que nós vamos adorar para o quê? Para sempre. Quantos vão adorar para sempre? Então, esta é a palavra. Então, ainda, observador 11:15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Mas veja bem, o que diz mais a palavra? Porque é para lá que a gente vai. É isso que eu espero, é isso que você deve esperar. É isso que nós aguardamos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 11 a 13, diz assim, ó: esta palavra é digna de confiança. Qual? Esta palavra que eu estou pregando aqui. Você não precisa acreditar em mim, mas o que está aqui, se você não acreditar, você está perdido. Você está perdido. Então, aqui a palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também, ou com ele, reinaremos. Que mais? Se nós o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda. Deus não vai mudar. Se eu não quiser mudar, eu não tenho lugar no céu. Não tenho lugar no céu. Apocalipse 22 ainda, do verso 5 a 7. Não haverá mais noite, nós não precisaremos de luz de candeia, pois o Senhor, Deus, nos iluminará e reinaremos para sempre com ele. Você é trigo, você é joio. O que você está semeando, trigo ou joio? Como é que você está olhando para Jesus? Você está investindo no reino de Deus? Sem Jesus, não vamos para o céu. Mas eu não quero ir sozinho. Eu não quero ir sozinho. Eu sempre tenho dito para Deus, eu não quero ir sozinho. Eu quero que uma multidão esteja comigo e eu com a multidão. Às vezes eu brinco dizendo isso aqui e repito hoje. Se você não me aguenta aqui 1 hora, eu vou morar lá no céu. Você já pensou ficar eternamente comigo lá no céu? Como é que vai ser isso aqui? Por isso, quando a palavra de Deus ordena o perdão, o amor, e quando, dentro das 4 fases aqui, ou 4 pontos que o pastor Silas colocou, e é exatamente isso aqui, uma delas é as nossas atitudes de amor. Como é que nós vamos fazer isso? Chegou a hora de você pensar no que você vai fazer. Teu parente, teu amigo, teu familiar está indo para onde? Você está aonde? Aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor, Jesus também o confessará diante dos anjos e diante do seu Pai. E no capítulo 13 mesmo você vai ler, depois pode ler, você vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo aqui agora. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já recebeu Cristo como seu Salvador? E você que o abandonou, já tinha recebido Ele, começou a andar com Ele, quem sabe até andou um bom tempo com Ele, e o abandonou, o largou, fique sabendo, se você não voltar para Ele, você não vai para o céu. Se você não entregar a sua vida ao Senhor, nós não temos outro caminho.
Se com Ele vivermos, aqui teremos a vida eterna lá. Porque aqui Ele está com a gente. E quando partimos dessa vida, nós ficaremos com Ele. Então hoje, Jesus está comigo, está com você. Amanhã, quem partir dessa terra, vai estar com Jesus lá. Porque daí ele não precisa mais estar aqui, com a gente que já está lá. Você está preparado para esse momento?